meu time! Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa repleto de entretenimentos, dicas, assuntos super importantes e atuais e convidados incríveis. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito especial e muito novo, inclusive pra mim. Então eu tô muito ansiosa por esse papo, pra conhecer o convidado que eu trouxe por aqui hoje. Mais um spoiler. A gente vai envolver cultura preta, futuro e tecnologia. E o nome do tema do programa de hoje é Afrofuturismo. E eu tô aqui com simplesmente o cara que é especialista em fotografia, em peles negras e muito mais. Então seja muito bem-vindo, Matheus. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz por estar aqui. E eu tô feliz em te receber, em falar sobre esse tema, então fique à vontade, sinta-se em casa. E eu quero agora saber um pouquinho de você, quem é o Matheus, o que o Matheus faz, o que despertou ali esse olhar para o afrofuturismo e o que é o afrofuturismo, enfim. Então, atualmente eu trabalho como fotógrafo, mas eu também tinha uma segunda profissão, que era na área da ciência e tecnologia. Então eu sempre gostei de ficção científica. Trabalho com fotografia há 10 anos e há 3 anos eu trabalho especializado em pele negra. Então estudei bastante sobre a nossa cor, nossa pele e eu me especializei. E, bem, sempre estou por aí nos eventos, né, de cultura preta, e uma vez em Guarulhos eu tive a oportunidade de cobrir um evento que era o lançamento de uma banda chamada Planeta Gru. E aí lá eu pude conhecer o afrofuturismo, porque essa banda ela é uma banda afrofuturista. E quando eu vi, nossa, eu fiquei muito impressionado com a musicalidade, com toda aquela estética, desde as roupas, da imagem, e tipo, eu comecei a estudar sobre o tema. Muito legal. E então esse despertar veio ali de um conhecimento de uma banda, mas qual foi o olhar que você falou assim, cara, isso daqui é interessante, é além do que eu já conheço, é além de uma banda comum. Explica pra gente qual foi o detalhe assim que teve essa virada de chave na sua vida. Então, o que mais me impressionou foi que, tipo, como eu trabalhava com duas coisas, né? Era dois mundos, a parte da ciência e a parte da fotografia. E eu nunca tinha visto essas coisas se misturarem. Então, né, na banda eu vi que era uma mistura de ufologia, de futurismo, de tecnologia e ancestralidade. Então era tudo isso em uma coisa só, que é o afrofuturismo. Então aquilo me deixou fascinado e eu comecei a pesquisar mais, comecei a me informar mais e fui descobrindo artistas que já existem no Brasil, só que esse tema ele ainda é novo, ele ainda não foi descoberto como deveria. Mas comecei a me informar sobre toda essa estética e tem muita coisa. Nossa, muita coisa e é tudo muito novo. Eu acho que até você que já tá na área ali um tempinho também acaba descobrindo coisas a todo momento, né? E que bom que finalmente o olhar tá sendo ali envolto para esse tema que é tão importante, né? E você enxerga o afrofuturismo hoje como uma ferramenta de empoderamento? Ou você acha que dá para caminhar mais, a gente consegue ter uns passos ali para chegar nesse nível de ser uma ferramenta mesmo, se não estiver ainda, né? Porque se tiver agora, eu quero que você comente pra gente qual é o seu olhar mesmo, a sua visão sobre esse tema. Eu acredito que o afrofuturismo ele é necessário e que todas as pessoas tinham que conhecer. Tipo, a gente já pratica o afrofuturismo, então quando a gente pratica nossas lutas, a gente quer um futuro melhor para pessoas pretas, muitas pessoas não sabem, mas estão fazendo o afrofuturismo até nessa questão. Então, o ato da gente imaginar, da gente se informar, da gente criar referências, até mesmo focadas em ficção científica, para a gente é muito importante. Então, eu acho que ele com certeza é muito necessário, desde das pessoas mais novas até as mais velhas, para a gente ter essa conexão mesmo do passado com o presente e com o nosso futuro também. Legal, você falou ali, deu um spoiler de uma palavra, né, que foi usada, comunidade. Você enxerga hoje, por exemplo, o afrofuturismo como uma ferramenta de moda, de estilo de vida, enfim, de dependência mesmo de ser ali uma pessoa afrofuturista dentro das comunidades hoje em dia? Você consegue ter esse olhar ali para isso, para o afrofuturismo dentro das comunidades? Olha, dentro das comunidades eu poderia dizer que o afrofuturismo acontece com as pessoas que aos poucos estão buscando, ocupando novos espaços. Então a gente tem o exemplo do Expo Favelas. Eu acho que aquilo é muito afrofuturista, porque quem imaginaria, né, pessoas da comunidade tendo essa visibilidade, estando em exposições.
Então, com certeza, só da gente ter pessoas pretas de comunidade que estão estudando, que estão artistas em ascensão, além da música. Então, isso tudo eu vejo que é um afrofuturismo na comunidade também. Legal. Desculpa. Imagina, fique à vontade, o espaço é todo seu. Ele com certeza não fica restringido na parte dos estudos, né? Como a gente está mais acostumado. Então, a gente vê muitas abordagens de estudos, de literatura, mas também tem essa parte da comunidade também. Legal, que é o passo mais importante, né? A gente fala que é a minoria, mas na verdade é a nossa maioria que muitas vezes são oprimidas, né? Você falou bastante sobre ancestralidade também, e eu acho que até pro pessoal de casa entender um pouco sobre afrofuturismo, né? A gente tá falando de vozes que são até hoje caladas, de pessoas que são caladas simplesmente por uma cor, né? Pessoas pretas que são muitas vezes ocultadas pelo fato de serem pretas, né? Então o afrofuturismo vem realmente com essa ideia de dar voz a quem nunca teve voz e finalmente se enxergar nesse espaço, né, de um futuro onde não é só uma pessoa branca na liderança de algum lugar, ou não é só uma pessoa branca fazendo propaganda para uma marca, né? Então, só pra galera de casa se contextualizar um pouquinho, eu acho que o afrofuturismo é justamente isso, né? Sim. É colocar uma pessoa preta num lugar de elite que ela merece e deve estar, assim como todos nós, porque no final não é sobre cor, né? Mas sobre uma história que, enfim, a gente sabe quantas lutas e quantos perrengues, infelizmente, ainda passam por isso. Então eu acho lindo a gente finalmente começar a perceber e colocar ali pessoas pretas na narrativa realmente da história, mas não numa narrativa só, enfim, escravatória como tem sido a vida inteira, mas uma narrativa de a pessoa pode ser ali o diretor de uma empresa, a pessoa pode ter uma foto dela belíssima estampada num quadro no metrô. Então eu acho muito da hora e assim, me encanta muito saber sobre o seu trabalho e sobre esse tema, né, que como eu falei, é novo pra mim, acho que é novo pra todo mundo. Então, pessoal aí de casa que tá tentando entender um pouquinho do trabalho do Matheus, é simplesmente tudo de uma luta aqui que tem sido há anos, né? Uma luta para ocupar espaços, para sentar em cadeiras, e às vezes não é nem um espaço que a gente olha e fala extraordinário, é o mínimo, né? Então, muito legal. E eu queria saber quem são as suas referências, né? Hoje, quem você olha e fala assim, cara, essa pessoa me inspira. Todos os dias eu olho e falo, vou continuar. Tirando a banda, né, Planeta Gru, que foi quem me apresentou o tema, depois como eu me encantei, eu comecei a pesquisar tudo que eu pude, né? Então eu conheci o trabalho da Ellen Oléria, que é incrível. Ela fez um álbum afrofuturista, e esse é um álbum que... Nossa, ele deveria ter muito mais visibilidade do que ele tem, porque é simplesmente incrível como ela mistura a ancestralidade com o afrofuturismo, com o jazz. Assim, eu recomendo muito esse álbum. Também tenho essa inspiração, que é o livro do Fábio Cabral, que é o Caçador Cibernético da Rua 13. E nele, esse foi o primeiro livro, né, que eu pude ler assim, sobre o afrofuturismo. E é muito interessante que é uma coisa que a gente até tem um estranhamento. Então, nesse livro, ele conta uma cidade, né, que é no futuro, que o afrofuturismo é isso, é pensar em pretos no futuro, né? Que, como você disse, né, nos filmes antigos não existiam retratações. Então é como se no futuro não tivessem pessoas pretas, sabe? Por algum motivo elas tivessem falecido. É o que dava a entender pelos filmes, que você via uma ou duas, mas a maioria. Então esse livro, ele é basicamente isso, ele mostra uma perspectiva de um futuro distante, que ele é um futuro de seres, e esses seres são seres melaminados, então são pessoas pretas, existem uma extrema diversidade de cabelo, de estilo, de roupa, é uma cidade com energia ancestral, então tem a nossa tecnologia, então tem muitas referências de bioengenharia, que é um futuro em que a gente vê o futuro que acabou toda a natureza, aquele futuro super tecnológico. Já o afrofuturismo já vê um futuro com uma coexistência da tecnologia, mas também da natureza. Então, a partir desse livro também estudei sobre uma estética que chama Solar Punk. É uma estética muito interessante, que é utilizada, assim, principalmente até no Pantera Negra, no filme da Beyoncé, por exemplo. Então, são ótimas referências. Tem uma referência internacional, que é uma artista chamada Nonami, que é uma artista preta, que tem um trabalho também muito incrível, e é uma música, né? É uma musicalidade afrofuturista. E a gente vê que esse tema, embora ele seja muito antigo, né, dos anos 90, 1994, a gente vê que ele ainda é recente. Então,
tanto aqui quanto no Brasil, eu vejo que as músicas não têm a visibilidade que merecia, porque é um assunto que está em ascensão, assim, e eu fico muito feliz em ver, né? Vejo que está sendo mais presente no nosso país, vejo que está tendo mais movimentações sobre esse tema. Então, atualmente, eu me inspiro nesses artistas. Muito incrível. Você falou, inclusive, do nosso país agora, né? Que você tem visto que é um tema que, finalmente, nosso país está puxando ali um pouco mais. Eu queria saber a sua visão sobre os jovens que pensam em afrofuturismo dentro das comunidades no Brasil. Você consegue enxergar que a galera está crescendo já com esse olhar, que a gente já está ocupando esses espaços de, olha, peraí, a gente passou vidas e vidas, anos e, enfim, muitas gerações ali oculto. Então, hoje, vamos olhar para um futuro onde nós estamos aqui, estamos presentes e não só ali da cortina para trás. Nós estamos na frente. Você já consegue enxergar o povo, a nossa população, a comunidade mesmo preta, olhando ali com esses olhos, e não só a comunidade preta, mas nós como sociedades mesmo, nosso país já enxergando isso? Sim, eu vejo que tem um grande crescimento, né, dos jovens promissores nas comunidades. Então, a gente vê agora com a era da tecnologia, com a inteligência artificial, vários tipos de projetos, né, que envolvem jovens e inteligência artificial, estudos. Então, eu vejo que é uma coisa que no Brasil está tendo uma atenção maior do que tinha antigamente. E eu vejo que isso é o afrofuturismo, né? São as pessoas, os jovens, tendo as oportunidades e tendo acessos e trazendo o futuro, né? Então, a tecnologia para mim, por exemplo, que tenho 26 anos, eu estou aprendendo inteligência artificial agora, mas os jovens já estão aprendendo com 10 anos. Então, esse é o futuro. E são pessoas pretas, são pessoas de comunidade que estão tendo esse contato. Legal. E, Má, você comentou com a gente, eu super íntima, né? Eu amo. Mas você comentou com a gente sobre a Beyoncé, por exemplo, que é uma figura mundial. É referência para todo mundo, né? Não só para a comunidade, para as pessoas pretas, mas eu acho que para todas nós, mulheres. Ali é um símbolo de empoderamento, né? De alguém que venceu na vida. Mas eu queria que você pudesse retratar pra gente como a Beyoncé está dentro do afrofuturismo, pro pessoal que tá em casa também, que tá pegando, assim, em primeira mão o tema, para conseguirem enxergar e falar assim, agora eu entendi. E afrofuturismo, então, é isso. Então, muitas pessoas, né, elogiam o clipe da Beyoncé e eu vejo que no clipe dela tem muito afrofuturismo, desde a moda até a estética. Então, eu vejo presente nos clipes. Ela tem um filme que é referência, que é o Black Skin. Então, a gente consegue ver principalmente no audiovisual, na musicalidade e na estética de moda. Então, a Beyoncé, ela é muita referência em moda, né, no mundo inteiro. E ela traz essa estética de afrofuturismo, seja com as roupas, com os penteados, com as maquiagens, ou as performances que ela coloca com as modelos. Então, é assim que eu vejo o trabalho dela, assim, e a importância. E quando a gente fala, por exemplo, sobre filme Pantera Negra, a gente tem também, só de falar o nome já sobe até um quentinho no coração, né? Fala um pouco pra gente também, agora levando pra esse lado mais de cinema, né? Ainda continuamos na arte, mas saímos um pouco da música e entramos ali no cinema mesmo. Comenta pra gente também quais são as referências então do filme que a gente consegue pegar e falar, isso daqui também é afrofuturismo. Além de, claro, toda a questão de moda que a gente conseguiu entender também pela parte da Beyoncé, mas o que na história a gente consegue pegar e falar assim, ó, isso daqui é afrofuturismo? Olha, sobre o filme Pantera Negra, eu acho que a gente pode focar na tecnologia, porque a gente consegue ver muita referência de uma tecnologia que não é essa perspectiva europeia de que, como que era aquele carro voador em Wakanda, a gente vê uma tecnologia do povo preto. Então a gente vê muito um tipo de roupa totalmente diferente do que é imaginado, a gente vê um tipo de tecnologia, de referência. Então eu vejo isso presente no filme, né? Em imaginar esse cenário, né? Que existe um futuro, e esse futuro é onde existem pessoas, existem uma nação, e essa nação ela se desenvolveu. Então basicamente é assim que eu enxergo.
Muito bom. Quando você hoje para pensar em afrofuturismo, se você tivesse começando do zero, igual aquele Matheus que foi lá fazer só umas fotos, gravar uns clipes pro pessoal que canta, né, da banda que você comentou com a gente no começo do programa. Se você pudesse dar uma dica para todos nós que estamos assistindo de casa hoje esse programa, qual que é um passo importante ou uma dica para também conseguirmos estar presente no afrofuturismo de alguma forma, para que a gente consiga levantar essa bandeira e falar assim, olha, é a hora da gente reescrever esse passado que já não precisa mais ser tão doloroso, tão sofrido, e a gente pode olhar para um futuro em que pessoas pretas, mulheres, homens, independente, eles possam ser felizes, estar felizes nos lugares que eles querem estar, que eles imaginam estar. Como a gente consegue hoje realmente assim, pegar e falar, olha, isso daqui, ó, isso aqui tem que acontecer e não precisa ser tão distante assim. É claro, é um futuro porque é uma construção, mas a gente não tá falando de, daqui a 30, 40 anos, a gente tá falando de um futuro muito perto. Como que você enxergaria, assim, uma dica de ouro para que a gente pudesse realmente seguir levantando essa bandeira? Olha, tipo, para todas as pessoas que têm vontade de levantar essa bandeira e trazer isso para a cidade, né, que tem muitas cidades que não tem, eu acho que, tipo, tá tudo aqui. A gente somos corpos no presente e se a gente tá vivo e a gente sonha, a gente já é afrofuturista. Então, eu recomendo muito buscar conhecimento, embora o tema não seja falado. Existe muito, muito conteúdo no próprio YouTube, no canal Cultura, no Fale Afrofuturo. Então, buscar conhecimento que tem e assim que você ter o contato, eu acho que, tipo, uma coisa fundamental é não ter medo. Então, às vezes, por ser eu mesmo falo por mim, por ser um tema que não tá começando, né, no Brasil e está tendo mais visibilidade atualmente, eu me sentia inseguro de falar sobre, né, num lugar onde ninguém escutou. E eu acho que essa é a dica de ouro, se sentir seguro de que, tipo, você pode estar trazendo isso para uma, duas pessoas que nunca ouviram e talvez nunca ouviram falar. Então, é a segurança, a minha dica. A segurança de pensar que qualquer corpo, qualquer pessoa preta pode falar sobre afrofuturismo. Nossa, muito legal. Eu acho que essa última frase do Matheus, a gente já teve uma baita aula, né? Estar aqui, estar com o seu corpo presente e pensar já é afrofuturismo. Acho que é uma frase que vai marcar o meu coração também. E a gente muitas vezes acha que para fazer a diferença a gente precisa de uma comunidade gigantesca, né? De um teatro lotado, de um palco absurdo, quando na verdade a gente começa fazendo a diferença aqui, né? Entre o nosso social, o nosso coletivo, e depois a gente consegue expandir. Então eu acho muito legal também isso que você falou do, olha, tem duas pessoas querendo me ouvir, querendo saber o que é afrofuturismo, então eu vou lá e eu vou falar. E essas pessoas com certeza vão ficar diferentes, né? Porque quando a gente consegue passar um ensinamento pro outro, é muito difícil morrer ali. Geralmente as pessoas, elas vão comentar em algum momento da vida sobre aquilo, né? Eu, por exemplo, tô abordando um tema diferente pra mim hoje, que é o afrofuturismo mesmo, agora, nesse momento, né? Claro, tinha o acesso ao roteiro, mas era tudo muito novo pra mim. Mas com certeza, no meu próximo convidado, em qualquer brecha que tiver, eu vou falar. E não só aqui no Rolê da Tarde, mas em qualquer palco que eu tiver, qualquer rodinha de amigos que eu tiver a oportunidade, é algo que eu já vou conseguir puxar. Então eu acho que a gente precisa também desmistificar isso de, eu preciso de um público que esteja ali pra me ouvir. Então, eu gosto de um tema, eu fui atrás, eu busquei conhecimento. Fale pras pessoas que estão com você, familiares, amigos, porque quanto mais a gente fala, mais segurança a gente traz, né? Muita gente acha que a gente nasce sabendo tudo, quando na verdade às vezes a gente morre com esse pensamento e deixa de obter conhecimento, né? Então eu acho essencial realmente entendermos que a gente consegue fazer a diferença no mundo se a gente mudar uma pessoa ou conseguir implementar conhecimento através dela. Nossa, muito legal, muito gostoso. Eu quero que você também, se quiser dar um recadinho final pra galera sobre afrofuturismo, sobre você, sobre o seu trabalho, esse espaço é 100% seu agora, tá bom? Fique à vontade. Vou falar então, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, eu vou deixar o meu Instagram, que é Williams Fotografia, e eu tenho projetos de fazer a minha primeira exposição afrofuturista em breve. Estou fazendo os estudos, né, criando as fotografias. E eu também queria dizer que o afrofuturismo, toda pessoa preta é criador do afrofuturismo, então todos nós podemos falar sobre isso seguros e buscando conhecimento. Então, às vezes a gente pode ficar inseguro com um tema que, não ouvi falar na minha cidade, mas
nós podemos criar, só da gente querer buscar conhecimento e pensar, nós já estamos criando o afrofuturismo. E é isso. E agora, antes de finalizarmos, eu quero conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho e também mostrar pro pessoal de casa. Então a gente vai colocar aqui na TV para vocês e para mim também, pra gente entender um pouquinho do trabalho. E aí eu quero que você possa também falar pra gente, explicar o conceito de cada uma das fotos. Então, produção, se vocês puderem só dar uma seguradinha em cada uma das imagens um pouquinho para ele comentando. Agora o espaço é 100% seu, o trabalho é 100% seu. E a gente vai estar aqui como ouvinte para entender melhor sobre, tá? Maravilha. Então, quando eu me fascinei com o afrofuturismo e comecei a pesquisar, como eu sou fotógrafo, eu quis fazer um ensaio afrofuturista. Embora eu estava muito empolgado com o tema, é muito complexo, foi muito difícil, sabe, achar referências do que eu poderia criar com meus recursos, principalmente. Então, eu comecei a fazer um estudo e a criar mesmo. Então, depois de estudar sobre um pouco da estética e usar as referências que eu já tinha de ficção científica, eu fiz alguns ensaios. Então, esse aqui, por exemplo, esse foi o segundo ensaio que eu fiz, que é um ensaio afrofuturista, só que com uma perspectiva que eu mudei depois, inclusive. Então, eu juntei tudo que eu consegui de conhecimento e falei, agora eu consigo criar. E eu criei, e o que eu trouxe para essa foto? Eu trouxe acessórios ancestrais e também um toque de tecnologia, né? Então, esse óculos, inclusive, é um óculos que eu conheci com a banda do Planeta Gru e quis trazer para os meus ensaios. Se você quiser passar. Muito bom. Nossa! Então, esse foi o meu primeiro ensaio, inclusive, com a mesma estética. Eu quis misturar um pouco da estética afropate. Então, essa é a Letícia, tem uma loja, inclusive, e a gente quis misturar os acessórios da loja dela com a estética afrofuturista. Então, quando eu criei esse ensaio, eu pensei numa mistura de cyberpunk com a estética afropate. Esse foi, inclusive, o meu primeiro ensaio, então o que eu consegui juntar de afrofuturismo, a minha imaginação foi essa. Muito bom! Nossa, belíssimo! Próxima, produção. Próxima foto. Nossa, tudo. Aí traz o elemento da natureza que você tinha comentado. Então, nossa, esse foi, inclusive, o último ensaio que eu fiz até então. E ele é muito especial para mim, porque eu considero que foi uma redescoberta do afrofuturismo. Então, aqueles outros ensaios, embora estejam legais e trazem essa estética de pretos no futuro, faltava uma coisa. Então, quando eu fiz aqueles ensaios, eu mandei para uma referência que eu tinha, que é o Fale Afrofuturo, e mostrei o meu trabalho e perguntei para eles o que eles achavam, né? Conversei com um parceiro da Morena Maria e ele me passou um feedback sobre os ensaios. E aí, com esse feedback, eu pude ver que embora eu estava pensando em pretos no futuro, em tecnologia, eu estava meio que usando o que já existe, que não foi criado por pessoas pretas, e tentando adaptar a cultura preta. Então, eles me trouxeram esse feedback e eu, refiz. Então, nesse último ensaio, eu abordei a estética de bioengenharia, de ancestralidade, das nossas tecnologias. Então, nesse último ensaio que eu fiz, vocês podem ver outros detalhes que esse. Então, esse, por exemplo, tinha detalhes de cyberpunk, detalhes ancestrais, né, como as pérolas, o búzios. Mas nesse outro ensaio, se você quiser... Vamos voltar, produção? Uma fotinha, por favor? Para aquela que tem... Aquele verde, aquele que tem uma espada de São Jorge. Uma espada de São Jorge. Aí, isso. Espada arrasaram. de Ansan, na verdade. Então, esse foi o ensaio que eu fiz depois do feedback do Fale Afrofuturo. Então, eu comecei a imaginar... Voltei bem para trás, voltei bem no passado... E tentei projetar isso no futuro, que era o que eu não estava fazendo 100%, utilizando de referências de cyberpunk. Então, trazendo essa estética, eu pensei mais no futuro, onde, imaginando um futuro com pessoas pretas, onde a nossa ancestralidade, nossa religião se desenvolveu, e em vez do que tradicionalmente aconteceu, né, que foi apagada, a gente tem muito mais referência, embora eu mantive o óculos, que foi o que eu comecei. A gente tem muito mais referências nossas que a gente vê atualmente. Então, o afrofuturismo, além de ser algo do futuro, também é algo do presente. Então, tanto o colar, quanto o brinco, quanto a planta, toda essa conexão, os tecidos africanos. Então, é uma outra releitura e é até engraçado que
muda bastante, né? Quando a gente pensa no futuro nosso, né? E eu acredito que eu ainda tenho muito que estudar e muito que evoluir, mas pelo menos agora eu consigo imaginar um futuro do passado até o começo, sendo afrocentrado. Então, sinto que eu estou no caminho certo para me desenvolver, né, nessa área, né, nessa estética. Eu ainda tenho muitos objetivos, então conheço um artista nigeriano que ele faz óculos, então eu tenho muita vontade de um dia de alguma forma conseguir adquirir algum desses óculos, que são óculos bem estéticos. Então esse óculos ele ainda de certa forma, traz ainda um pouco desse cyberpunk, mas tem um artista que está desenvolvendo toda uma estética totalmente diferente e tipo, tá nos meus planos sempre buscar, né, o que está acontecendo, quais são as estéticas. E basicamente é isso. Muito legal! Nossa, e essa foto, todas ficaram, né, belíssimas. Eu fiquei realmente aqui impactada. Eu sou completamente apaixonada por fotografia também. Os meninos aqui embaixo têm um estúdio, eu acho que você chegou a ver, não sei se eles estavam fotografando, mas eu fico vidrada, às vezes eu abro a cortina ali e fico olhando. E é muito legal saber que não é só uma foto, né, porque às vezes a gente bate o olho e fala assim, é só mais uma foto que ficou legal. Não é, né, tem toda uma história por trás, tem uma questão de ancestralidade que você falou bastante, então elementos que muitas vezes a gente ignora, acha que é só uma blusinha, mas pô, é uma blusa que tá ali, é um tecido africano, por exemplo. Sim. Então, é só um óculos, não é só um óculos, é um óculos que talvez foi produzido por um cara nigeriano que tá 100% focado em afrofuturismo no caso, né? Então, nossa, é muito legal e eu acho que faz a gente abrir os nossos olhos para entender que existe um mundo que a gente pode desbravar, que a gente pode questionar, que a gente pode obter conhecimento, igual eu cheguei para você muito sério e falei assim, Matheus, eu não sei nada sobre afrofuturismo, me explica do zero, e você me explicou, trouxe ali todas as questões, né, reais e materiais para que eu pudesse também enxergar como em forma de desenho. Então eu acho que isso é muito importante também, a gente se colocar nesse espaço de ensinamento, de entender, de sentar e de acolher e de falar, cara, eu não sei tudo, me ensina, sabe? Eu acho que já é um passo também muito importante e que nós precisamos ter, né, com qualquer pessoa. Eu acho que nossos ouvidos atentos também é um presente, é uma graça que nós temos e nós precisamos usar isso de uma forma muito positiva. Então eu te agradeço por cada um dos ensinamentos aqui hoje, por entender do zero o que é o afrofuturismo e com certeza vou te acompanhar, o pessoal de casa também vai acompanhar. Inclusive ele falou um pouquinho pra vocês sobre o trabalho dele, né, antes de entrarmos ali nas fotos. Sigam muito o Matheus, marquem ali jobs com ele, né, ensaios, porque a gente quer ver o Matheus voltando aqui com fotinhos de vocês, inclusive. Eu te agradeço mais uma vez pelo pensamento, pelos ensinamentos, pelo papo que foi leve, foi descontraído, foi super, assim, gostoso, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro falando. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada ao pessoal de casa. O nosso próximo episódio do Rolê da Tarde também tá muito especial, então não esqueçam de ficar de olho na programação, porque a gente se encontra em breve. Matheus, se quiser, mais um recadinho final? Não, eu só agradeço mesmo pelo convite e eu fico muito feliz em estar aqui. Toda essa pesquisa eu fiz de forma independente e eu só queria trazer esse tema para minha cidade, então é até difícil de acreditar que foi descoberto, né, o que eu estava fazendo, então muito obrigado. Muito obrigada a você, obrigada mais uma vez, pessoal, a gente se vê em breve. Um beijo!